E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa aula sobre o capítulo 7, Estados Unidos, a potência impera. Então, abram o livro de vocês na página 26 e vamos à nossa aula. Vamos iniciar falando da organização político-administrativa dos Estados Unidos, aí na página 27. Primeiro é importante lembrar que, com a expansão territorial dos Estados Unidos, necessitou também uma melhor organização administrativa, e o federalismo, que garantia uma autonomia aos estados, colaborava para isso. E esse sistema federalista já estava implantado nos Estados Unidos desde a sua independência, com a proclamação da primeira Constituição lá em 1787. O primeiro país a implantar este modelo federalista do mundo. E ele garantia um sistema agregador, ou seja, a partir da União, simétrico, com a língua e cultura oficial, e ao mesmo tempo dual, pois dava independência aos estados. O federalismo norte-americano estava pautado sobre os seguintes princípios: a junção dos estados deve girar em torno de um mesmo interesse. A União propõe as leis pertinentes à atuação do governo federal, e os estados elaboram aquelas que não cabem ao poder central. Todos os estados da federação devem instituir poderes legislativo, judiciário e executivo. A Constituição Federal está acima das demais leis fundamentais dos estados da federação. Teremos, nos Estados Unidos, um fortalecimento do capitalismo, e suas políticas econômicas estarão adotadas sobre as práticas liberais do liberalismo clássico. Nas primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos terão o seu maior crescimento econômico da história, principalmente devido à destruição causada pela Primeira Guerra Mundial, em que os Estados Unidos estavam suprindo a ausência dos produtos na Europa. A produção norte-americana aumentou porque eles estavam exportando para a Europa. E aqui a gente tem uma imagem que representa esse estilo de vida americano, nesse período de crescimento econômico. Era uma propaganda norte-americana. A década de 20, que é chamada de década de ouro para os norte-americanos, devido ao estímulo ao consumo e o alto crescimento econômico, que dava o padrão de vida que a gente viu na propaganda anterior. Com a recuperação da Europa, ou seja, com a reconstrução das indústrias europeias, os Estados Unidos começam a entrar em uma crise de superprodução, porque estavam produzindo cada vez mais devido a fornecerem para a Europa. Entretanto, quando os europeus começam a suprir suas necessidades internas de produtos, param de comprar nos Estados Unidos. E os produtos norte-americanos que estavam sendo produzidos passam a ficar estocados, ou seja, cria uma crise de superprodução. Há uma redução na venda e gera uma crise gigantesca. Em 24 de outubro de 1929, vai estourar a queda da Bolsa de Nova York, que vai proporcionar desemprego em massa. Consequentemente, muitas pessoas irão se suicidar por causa de perder tudo que tinha, e isso causará uma reação em cadeia, pois essa crise norte-americana respingou em todo o mundo, pois os Estados Unidos eram os grandes credores dos países europeus, assim também como eram consumidores de produtos de diversos outros países, como por exemplo o Brasil, que exportava café para os Estados Unidos. E com a crise também sofreu, pois os Estados Unidos deixaram de comprar o café brasileiro, que era o principal produto de exportação do Brasil. Só que um país que não sofreu com a crise de 29 foi a União Soviética, porque neste país, gente, havia uma economia planificada, totalmente diferente com a economia capitalista liberal baseada no chamado laissez-faire, ou seja, deixe passar. O Estado não intervia na economia, então dessa forma, quando ocorreu a crise, pegou todos os países capitalistas. Então, a União Soviética, como tinha uma economia planificada, não sofreu com isso e não tinha tantas relações comerciais com esses países, o que ajudou também bastante. Aqui a gente tem duas imagens contrastantes com a situação norte-americana do final da década de 20. Vejamos aqui nessa primeira imagem uma fila de desempregados. Percebam que em sua maior parte, ou grande maioria, são negros, como a gente falou na aula passada, em contraposição com esse cartaz ao fundo, que era um cartaz, uma propaganda do estilo de vida americano. Vocês podem ver que eu traduzi as frases e em cima tem o mais alto padrão de vida do mundo. E embaixo tem não há nada como a maneira americana. Ou seja, não há nada como o modo de vida americano, o American Way of Life. Entretanto, isso não servia para todos, como a gente viu na aula passada. E nessa segunda imagem, a gente tem cenas também de pessoas desempregadas durante a crise de 1929.
Como saída da crise, em 1933, o democrata Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos e tinha como proposta o New Deal, que é o novo acordo, e que tinha como plataformas de governo o rompimento com a política liberal, ou seja, rompimento com a política de deixe passar, ou seja, de deixar a economia sem intervenção estatal. Em contraposição a isso, implementou uma política econômica de intervenção estatal, de financiamento público e geração de empregos para gerar, ou seja, para recuperar a economia dos Estados Unidos. Foi assim então que os norte-americanos recuperaram sua economia pós-crise de 1929. Então, após a Segunda Guerra Mundial, com a economia já em recuperação, os Estados Unidos implementaram o chamado Plano Marshall, que era um plano de financiamento aos países europeus que haviam, sido destruídos novamente devido à Segunda Guerra Mundial. E que, na verdade, esse plano não era apenas uma forma de tentar ajudar os europeus a se reestruturarem, mas era uma forma de contrapor os avanços socialistas que estavam crescendo na Europa. Então, bancos e indústrias norte-americanas passam a financiar e se beneficiar desses financiamentos aos países europeus. Os Estados Unidos firmaram-se então como a maior potência econômica e industrial, principalmente no final do século XX, com a fragmentação da União Soviética, e em 1980 o Ronald Reagan implanta uma nova política econômica nos Estados Unidos que se chama de neoliberalismo, que, diferentemente do liberalismo clássico, previa uma privatização total e menos políticas sociais e trabalhistas, ou seja, o Estado não poderia intervir em lugar algum, exceto, em momentos de crise, que aí o Estado vai salvar os bancos, a burguesia, as classes dominantes. Aqui está a foto do Ronald Reagan, ou do Ronald Reagan. E aqui a gente tem um exemplo do Estado salvando a burguesia, que é na grande recessão de 2008, quando há uma falência de diversos bancos e o governo norte-americano injeta milhões de dólares tirados dos cofres públicos para salvar bancos. E nesse momento a gente vai ter também ao redor do mundo a ascensão de outras economias globais, como a União Europeia e o Japão. Além disso, a gente vai ter um grupo surgindo nesse período, que é o BRICS, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul. Para termos uma noção, esse grupo compõe 26,46% da área da Terra, ou seja, juntando esses países que fazem parte do BRICS, temos 26,46% de toda parte ocupada da Terra. 42,58% da população mundial, 22,53% do PIB mundial, e é um grupo muito heterogêneo, tendo maior destaque a China, que é a segunda maior economia do mundo. Gente, por hoje é só. Como atividade, façam as questões da página 32 e 41 do livro didático e do livro suplementar respondam as questões de 1 a 7. Belezinha? Tenha um ótimo dia, bons estudos e até a próxima.